A respeito da competência, então, dando continuidade ao estudo da competência, avançando para um próximo tópico, é o seguinte. Nós vimos que competência é uma divisão de trabalho para que você atribua o desempenho da função jurisdicional de certas causas a certos órgãos jurisdicionais para que você tenha uma distribuição racional, uma divisão lógica, ok. Mas o primeiro passo que nós devemos raciocinar, na verdade, é se o Poder Judiciário brasileiro é competente. Se o Poder Judiciário brasileiro pode exercer jurisdição. Nós só podemos cogitar de dividir a jurisdição no âmbito interno do Estado brasileiro se o Estado brasileiro pode exercer jurisdição. Porque, vejam, nós temos, a nível global, interesses que não dizem respeito ao Brasil. Aliás, a imensa maioria dos conflitos de interesse a nível mundial não dizem respeito a Vossa Excelência, aos senhores quando se tornarem juízes de direito. Os senhores não terão nada a ver com, enquanto juízes do Estado brasileiro, não terão interesse em julgar a causa. Então, nós temos vários critérios, como eu venho lhes dizendo, que distribuem a competência, que definem o juízo competente. E nós temos meio que um roteirozinho a seguir. E o primeiro passo é analisar se o Estado brasileiro tem interesse, se o Estado brasileiro pode julgar a causa. Isso ficou tradicionalmente conhecido, esse tópico, como sendo a competência internacional. Competência internacional. Só que, pelo que eu já passei de informação para os senhores, essa terminologia competência internacional, que era inclusive a que constava no Código de 73, essa é uma terminologia, uma denominação tecnicamente equivocada. Porque há uma contradição em termos. Porque competência é uma divisão interna abaixo da jurisdição. E os estados, no âmbito internacional, eles se comunicam a nível da soberania. Um estado respeita a soberania do outro. Então, saber se o Estado brasileiro pode ou não pode julgar a causa é saber se o exercício da soberania, jurisdição, soberania do Estado brasileiro vai incomodar, vai ferir a soberania de um Estado estrangeiro. Ou saber se o exercício da soberania de um Estado estrangeiro, se um juiz estrangeiro vier a julgar, vai ferir a soberania do Estado brasileiro. Então, no plano internacional, o diálogo se dá a nível de soberania. E a competência está abaixo da soberania. A competência é um passo além. A competência é a distribuição da jurisdição. Está no plano infraconstitucional. Então, o Código de 2015, ele andou melhor e ele mudou. Ele não trata como sendo competência internacional. Vejam que eu coloquei ali entre aspas, de propósito. E aí o Código de 2015 chama dessa forma aqui, ó, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Nós vimos que competência tem essa ideia de limitação da jurisdição. E nós vamos aqui ver, portanto, a jurisdição brasileira. A ideia da soberania brasileira, até onde que realmente pode ir. Quando que o Estado brasileiro pode exercer jurisdição. Então, a finalidade aqui é estabelecer as causas que podem ser julgadas no Brasil. Ok? Nós temos um critério, eu vou trazer aqui, tem alguns artigos que tratam disso no CPC, tá? Mas nós temos um critério, que é o princípio da efetividade. O que norteou esses dispositivos, artigos 21, 22 e 23 do CPC, é o princípio da efetividade.
O Estado brasileiro deve julgar as demandas que sejam aptas a produzir no Brasil efeitos válidos. Então, o que nós veremos nos artigos são demandas que tenham a aptidão de produzir efeitos no Brasil. Seja em razão do seu território, seja em razão de ter no seu território bens situados, ou seja em razão de que os sujeitos da demanda tenham algum tipo de vínculo com o Estado brasileiro. Seja porque são nacionais, ou porque, ainda que sejam estrangeiros, são aqui domiciliados. Tem domicílio aqui. Então tem algum vínculo com o Brasil. De modo que a demanda, o resultado da demanda, possa produzir aqui algum efeito. E a contrário senso, não se enquadrando a causa, a hipótese, em nenhum desses critérios de vínculo com o Brasil, não pode o juiz brasileiro decidir a demanda, porque o Estado brasileiro não terá interesse em resolver a causa. Mas tem uma exceção. Exceto se houver uma convenção das partes atribuindo a competência, jurisdição à justiça brasileira. Nós veremos que uma das hipóteses para que o Brasil exerça jurisdição é quando haja um consenso mínimo entre as partes. Nós falamos do processo civil da consensualidade. Algo parecido com a ideia ali de arbitragem, vamos assim dizer. As partes em consenso nomeiam um árbitro. As partes em consenso nomearam a justiça brasileira. Nós queremos que o Poder Judiciário brasileiro julgue. Aí o Poder Judiciário brasileiro fica honrado e julga. Mesmo que a princípio não tenha nada a ver com a causa. Mas na verdade ele passa a ter, né? O contato que ele passa a ter é com esse pacto das partes. Ok? Vamos falar melhor sobre isso, analisando cada uma das hipóteses. Essa limitação, essa chamada competência internacional, apesar de a técnica, a técnica, porque tem realmente uma contradição em termos, é a que passa melhor a ideia, né? Mas nessa ideia de limites da jurisdição nacional, ou competência internacional, ainda que a técnico, nós temos uma subdivisão em competência internacional, vou botar entre aspas, tá? Exclusiva e competência internacional concorrente. O que diferencia a competência internacional exclusiva da concorrente? Bom, na competência internacional exclusiva, apenas o Brasil pode exercer jurisdição naquelas causas. Na competência internacional concorrente, o Brasil admite julgar e admite que outros julguem também. Isso vai ficar muito claro na redação dos dispositivos. E vamos a eles. Competência internacional, limite da jurisdição nacional de modo exclusivo. Vamos começar pela exclusiva. Está no artigo 23. Olha o caput, como é que ele é bastante intuitivo. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Então, o Estado brasileiro admite julgar, porque reconhece um vínculo, vai produzir efeitos no Brasil, mas não admite que nenhum outro Estado julgue. Eventual decisão de outro Estado sobre essas matérias aqui não vão produzir efeitos no Brasil. Não adianta julgar lá e tentar trazer para cá para aplicar aqui. Não vai aplicar aqui, porque não vai valer. E por que não vai valer? Porque o 23 está dizendo que nenhum outro Estado pode julgar. Então nós temos aqui uma exclusão do juízo estrangeiro, porque apenas o juízo nacional, há uma exclusividade do juízo nacional para a resolução
dessas demandas. Então, a eventual decisão de um juízo estrangeiro sobre as matérias que nós passaremos a ver não vão produzir efeitos no Brasil. Como nós veremos, as decisões estrangeiras, elas passam por um procedimento específico que é o da homologação de sentença estrangeira perante o STJ, que é o chamado HSE. HSE perante o STJ, homologação de sentença estrangeira perante o STJ. Isso está previsto no artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. E o STJ não analisa se o judiciário estrangeiro julgou certo ou errado. O STJ faz uma análise formal de alguns requisitos. E um dos requisitos é esse. Ver se o judiciário estrangeiro julgou algo que a legislação brasileira reputa como sendo exclusiva de um juiz brasileiro. Então, se um judiciário estrangeiro tiver agido como tal, vai encontrar um óbice nessa situação. Então, quais são as hipóteses em que o judiciário brasileiro pode julgar e, mais do que isso, somente se admite decisões do judiciário brasileiro? São essas as hipóteses aqui. Primeira delas, a autoridade judiciária brasileira pode conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Vejam, imóveis situados no Brasil. Os senhores não aprenderam lá em Teoria Geral do Estado que imóvel é uma parcela, é um dos elementos do Estado? Território, quer dizer, território é um dos elementos do Estado? Então, o imóvel é uma fração do território. O imóvel, a minha casa aqui, eu moro numa casa. A casa onde eu estou falando é um imóvel. Ela é uma fração, é uma fatia do território nacional. Só um juiz brasileiro pode se manifestar sobre esse imóvel, sobre esse território nacional. Não pode um juiz da Argentina dizer se esse imóvel aqui é meu, se não é, se é de um argentino, se não é. Só um juiz brasileiro pode se manifestar sobre isso. Ok? Simples. Inciso 2º desse artigo 23. A autoridade judiciária brasileira pode conhecer, mas aí só ela pode conhecer, em matéria de sucessão hereditária, a respeito de confirmação de testamento particular, inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança é quem faleceu, né? É o de cujus, seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aqui, a lógica é o interesse arrecadatório do Estado. O Estado brasileiro não confia que se o inventário, se a confirmação do testamento se der em um Estado estrangeiro, o recolhimento do imposto devido no Brasil, porque aqui se paga tanto imposto que se paga imposto depois da morte. Nós temos o imposto causa mortes. Então o Estado brasileiro quer que se faça aqui a transferência dos bens situados no Brasil, veja, os bens são situados no Brasil, porque ele quer recolher o imposto devido ao erário brasileiro. Ele não confia que um juiz da Venezuela vai recolher esse tributo e vai passar para o Brasil. Essa é a lógica. E o inciso 3º tem esse mesmo sentido de também interesse arrecadatório. A autoridade judiciária brasileira pode, com exclusividade, julgar em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aqui o critério também é os bens situados no Brasil. E aqui também é a lógica interesse arrecadatório, não em razão da morte. Nos incisos 2º e 3º, nós teremos a transferência de um bem situado no Brasil. Nos dois casos, vai ter que pagar imposto. A diferença é que no inciso 2º, a transferência vai se dar pela morte de alguém. E no inciso 3º, a transferência vai se dar pelo divórcio.
pelo término da relação conjugal, seja pelo divórcio, separação, dissolução de união estável. Tá? Então essas causas, apenas essas 3 causas, só o Brasil pode julgar. O Brasil pode julgar, porque reconheceu-se um vínculo com o Brasil, reconheceu-se que essas demandas, o resultado dessas demandas vai produzir efeitos no Brasil, e mais do que o Brasil poder julgar, só o Brasil pode julgar. Além da competência internacional exclusiva, né, dos limites da jurisdição nacional com exclusividade, nós temos a competência internacional concorrente. O que significa competência internacional ou do limite da jurisdição nacional concorrente? Que a autoridade judiciária brasileira pode julgar, mas não se opõe que outro Estado possa julgar. Como assim outro Estado possa julgar? Ué, depende de uma análise da lei, do ordenamento jurídico do outro Estado, que não nos compete fazer aqui. Assim como o CPC, a Constituição Brasileira, o CPC, atribuiu ao Judiciário Brasileiro a possibilidade de julgar tal tipo de causa, também pode o Judiciário vizinho atribuir competência, como nós veremos. É uma questão de política legislativa. Cada um tem soberania para isso. E a parte pode propor demanda aqui e demanda lá. O Judiciário brasileiro não se opõe. O juiz brasileiro pode sentenciar, o juiz estrangeiro pode sentenciar. O Estado brasileiro não se opõe. A questão é, nessas hipóteses de concomitância, tramitou uma ação aqui e uma ação lá em paralelo, qual que vai valer no Brasil? Aí sim. Vai valer no Brasil a que terminar primeiro. E a que terminar primeiro engloba, para produzir efeitos no Brasil, aquele procedimento que eu mencionei ali em cima de homologação de sentença estrangeira. Então, nos limites da jurisdição concorrente, o Brasil pode julgar. E o Brasil não se opõe que um outro Estado julgue também. Então, pode ter uma demanda tramitando no Brasil e uma outra demanda tramitando em paralelo. Nós veremos que não há litispendência internacional. Litispendência é um fenômeno processual que significa que a segunda demanda deve ser extinta quando ela for idêntica, né? Mas isso é quando for 2 demandas tramitando no Judiciário brasileiro. Litispendência, lide pendente. Quando propõe a segunda lide, já tem a primeira pendente. Aí você acaba com a segunda. Você não tem a litispendência no plano internacional, porque tem uma demanda tramitando no Brasil. Quando você propõe a, aspas, segunda na Argentina, não é a segunda no Brasil. Então não tem litispendência no plano internacional. Já que eu já falei dela, isso é o que está no artigo 24, tá? Artigo 24. Esse fato de não ter litispendência no plano internacional está no artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvada a disposição ao contrário de tratado internacional e acordo bilateral no Brasil. A pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença estrangeira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, o fato de tramitar no Brasil não impede a propositura lá, se a legislação de lá autorizar. E o fato de estar tramitando uma demanda lá não impede propor uma demanda aqui. Mas qual que vai produzir efeitos? A que concluir primeiro, a que terminar, a que se tornar definitiva. Lembra da ideia de imutabilidade? A que transitar em julgado, a que tornar imutável primeiro. E qual se torna imutável primeiro no Brasil? Bom, a que transitar em julgado primeiro no Brasil. A que transitar em julgado primeiro no Brasil. Teve sentença estrangeira lá no Afeganistão. A parte não interpôs recurso no Afeganistão. Transitou em julgado no Afeganistão. Produziu efeito no Brasil? Transitou em julgado no Brasil? Não. Porque a parte tem que pegar a sentença de lá, trazer para cá, ir no STJ, começar um procedimento de homologação de sentença estrangeira. Esse procedimento vai se analisar os requisitos formais e esse procedimento pode transitar em julgado.
Então, quando esse procedimento de homologação de sentença estrangeira conclui, aí você acaba com a ação brasileira. Se a ação brasileira acabar primeiro, você acaba com a homologação de sentença estrangeira. Ou você nem deixa que a homologação de sentença estrangeira avance. Porque você vai falar, olha, sinto muito, o juiz afegão, o juiz brasileiro julgou primeiro. Porque vai valer, vai ser aplicado aquele que ser concluído no Brasil primeiro. Ok? Então, quais são as causas que o Brasil pode julgar e ele admite que outro Estado possa também julgar? Artigos 21 e 22. Já vou aí dar a palavra um momentinho só, Ana Carolina. Não, pode dizer, pode falar, antes de eu começar ali. Desculpa, professor, só para ver se ficou claro aqui para mim. Então, nesse caso aí que o senhor falou, quando há uma litispendência, então o juiz julga o mérito da primeira ação e a segunda é extinta, é isso? Aí ele dá, ou seja, ele nem lê o mérito, digamos assim. É isso? Bom, eu falei que o fenômeno litispendência ponto puro, só litispendência, que nós não estudamos ainda, ele gera isso. Quando ocorre, nós não estamos estudando litispendência. Quando ocorre a litispendência, o juiz não analisa a segunda ação. Litispendência é um tópico de outro período. Tá? Quando ocorre o fenômeno da litispendência, o juiz não julga a segunda ação, porque ele vai reconhecer que já tem a primeira idêntica. O artigo 24 está dizendo que esse fenômeno da litispendência no plano internacional não existe. Então não existe a litispendência no plano internacional. Significa dizer que quando se propõe uma demanda idêntica à que já está em curso na Argentina, não tem duas demandas em curso no Brasil. Então as duas vão tramitar em paralelo. Você entendeu? Entendeu? Mas é isso que você falou mesmo, tá? Você entendeu bem. É que eu justamente não aprofundo muito, porque não é bem tópico dessa. Eu só fiz um apanhado, uma menção, mas é isso aí. Então, quais são as hipóteses de competência internacional concorrente, vamos assim dizer? Ainda que a técnico. São as que estão nos artigos 21 e 22. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? Aí vamos trazer. Inciso 1º. As ações em que um réu, qualquer que seja a nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Percebam que aqui no inciso 1º pouco importa a nacionalidade. O vínculo não é de nacionalidade. O vínculo é o domicílio no Brasil. O que importa é que o réu tenha domicílio no Brasil. Pode ser um brasileiro domiciliado no Brasil, pode ser um caribenho situado no Brasil. Se ele tiver domicílio no Brasil, se estiver domiciliado no Brasil, está resolvido. Agora, o parágrafo único desse mesmo artigo 21, ele traz a previsão do que é esse domiciliado no Brasil em relação às pessoas jurídicas, né? Para o fim do disposto no inciso 1º, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Porque, tecnicamente, o domicílio da pessoa jurídica é onde ela tem a sua sede, né? Então, sei lá, a Amazon. A Amazon vai dificultar porque não... Mas ela vai ter aqui uma filial, alguma coisa vai ter. Vai ter um escritório aqui, que seja. Ela vai ter uma salinha aqui onde ela gerencia os seus contratos, os seus interesses. É aqui onde ela tem o seu domicílio. Ainda que ela não tenha aqui uma sede sua, entendeu? É esse o sentido do parágrafo único. A Nike. Nike fica mais fácil, tem mais lojas. Tecnicamente, né, a sede da Nike, sei lá onde é que fica,
seria o domicílio da Nike, certamente nos Estados Unidos. Mas aí ela estaria no Brasil, atuando no Brasil, praticando contratos de negócios no Brasil. Você não poderia demandar contra ela no Brasil, seria incoerente. E por conta disso, o parágrafo único diz, não, nesses casos, pessoa jurídica estrangeira vai ter domicílio quando ela tiver agência, filial, sucursal no Brasil. Diga, Marcelo. Bom, então vamos ao inciso segundo. Marcelo está sem áudio. Inciso segundo. O Estado brasileiro pode julgar quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. No inciso segundo, o critério já não é mais o domicílio do réu. É se no Brasil a obrigação tiver que ser cumprida. Vejam se uma pessoa jurídica argentina com sede em Buenos Aires contrata uma pessoa jurídica italiana com sede em Turim. Aí uma vai a juízo contra a outra no Brasil. Pode. Pelo inciso primeiro, você diria, não, porque o réu, seja lá qual tenha ido a juízo contra a outra, o réu não tem domicílio no Brasil. Mas olha o inciso segundo, o critério não é o domicílio do réu, é onde a obrigação tiver que ser cumprida. E se o negócio jurídico estabelecido entre essas pessoas jurídicas foi, sei lá, o fornecimento de algum material no Brasil, a prestação de algum serviço no Brasil, alguma obrigação a ser cumprida no Brasil, aí pode demandar no Brasil. Então o vínculo, no caso do inciso segundo, é com o Brasil. Marcelo perguntou, só para pessoa jurídica? Só. Aí, porque a pessoa natural tem domicílio / residência, né, Marcelo? Aqui tem filial, agência, sucursal, é a pessoa jurídica. E, parágrafo 1º, só a pessoa jurídica. O inciso primeiro trata do domicílio do réu, é domicílio. Parágrafo 1º, quanto às pessoas jurídicas, amplia para agência, filial, sucursal de pessoa jurídica estrangeira. E aí vamos ao inciso terceiro para finalizar esse artigo 21, que é parecido com a ideia do inciso segundo. Inciso terceiro parecido com o inciso segundo. A causa pode tramitar no Brasil quando o fundamento da demanda seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Não o domicílio do réu, nem aonde a demanda, nem aonde a obrigação deve ser cumprida, porque aqui a demanda não trata sobre obrigação descumprida, a demanda versa sobre um fato, ou sobre um ato. Esse fato e esse ato ocorreu no Brasil. Um acidente qualquer. Uma agressão ocorreu no Brasil. Pode ser dos estrangeiros. Se o fato ocorreu no Brasil, o Brasil pode julgar, porque tem vínculos no Brasil. Ok? O fato ocorreu aqui. Esse é o artigo 21. O artigo 22 vai complementar. O artigo 22, ele prevê: compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Então veja, esse ainda dá a mesma ideia de que está complementando o 21. Ainda compete, quer dizer, em complementação ao artigo 21, e vai trazer os incisos. Mas por que o legislador tratou de um modo separado? Podia ser em tese, tudo num artigo só. Ele tratou de um modo separado porque aqui a perspectiva vai mudar um pouco. Ele vai ampliar um pouco aqui. Quer ver? Olha o inciso 1º. A autoridade judiciária brasileira pode julgar as ações de alimentos. Já especificou. Nessa ação de alimentos. Quando que pode julgar a ação de alimentos? Quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil.
ou quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade, bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Primeira mudança. Ele foi específico, foi pontual em um tipo de demanda, a demanda de alimentos. Segunda distinção, ele não falou em réu, ele falou em credor. Credor como sujeito ativo da relação de direito material. O sujeito ativo da relação de direito material de alimentos é quem precisa de alimentos, quem precisa ser alimentado para se manter vivo, questão de subsistência. Então, o fundamento desse dispositivo é a hipossuficiência do sujeito. Vejam como é que ele é mais amplo, mais abrangente que o artigo 21. Porque vai ser no domicílio, não, vai ser quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. O inciso 1º do 21 dizia quando o réu tiver domicílio no Brasil. Só o réu, só domicílio. Aqui o 22 falou quando o credor de alimentos, em geral, na ação de alimentos, o credor é o autor. Em geral, o credor é o autor. O autor vai a juízo pedindo os alimentos. Mudou a lógica. E pode ser tanto a residência quanto o domicílio. Ampliou, é mais abrangente. E tem ainda a hipótese B, que é quando o réu tiver no Brasil vínculo, tais como posse, propriedade. Ou seja, se o Estado brasileiro vier condenar o réu a pagar alimentos ao credor, ao autor dos alimentos, o Estado brasileiro terá como efetivar, vai ter como morder, expropriar o bem para entregar para o credor. Pouco importa a nacionalidade dos sujeitos. Então, o que os senhores têm que identificar aqui é o critério, porque as questões que vêm, elas costumam brincar com essa ideia de estrangeiro ou do local, a depender do critério. Aqui o critério é o credor de alimentos. Em geral é o autor. No inciso 2º desse artigo 22, nós também temos essa mesma perspectiva de uma ação específica e uma ampliação. Olha, o Estado brasileiro pode julgar as ações decorrentes de relações de consumo. Então, é uma previsão específica para ações de consumo. Quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Nas ações de consumo, também o consumidor, em geral, é o autor, para fazer valer a aplicação de um dos dispositivos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. E aqui também a lógica é a hipossuficiência do consumidor, a fragilidade do consumidor. O legislador ampliou a hipótese. Então, em geral, o consumidor é o autor. Quando o consumidor autor tiver domicílio ou residência no Brasil. E aí aquela hipótese, por fim, que eu lhes disse, que o Estado brasileiro fica honrado e não sabe como negar a escolha das partes para que o Brasil julgue. O Estado brasileiro pode julgar a ação em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Nós estudaremos aqui um fenômeno que se chama cláusula de eleição de foro. Né? As partes podem eleger cláusula, né? Um pacto, uma avença. Eleição, as partes elegem, escolhem. Foro é como se chama uma circunscrição territorial. Então, foro é comarca na Justiça Estadual, não sei se já ouviram falar. Então, tem a comarca do Rio de Janeiro, capital, tem a comarca de Nova Friburgo, foro. Cláusula de eleição de foro é onde a demanda vai tramitar. Aqui é como se fosse uma cláusula de eleição de foro internacional. Seria uma cláusula de eleição de jurisdição, vamos dizer. As partes escolheram a justiça brasileira para julgar. Eu costumo brincar o seguinte: a gente critica muito a justiça brasileira, e com certa dose de razão. Em geral, comparando com outros estados que possam estar acima.
Mas você há de convir que possa ter também estados que estão em situações até pior do que a nossa, que podem colocar o Brasil como um estado ideal de coisas a se alcançar. Veja, eu não duvido que o Poder Judiciário de Honduras seja pior do que o nosso. Que as partes venham estabelecer que a demanda não vai tramitar em Honduras, que vai tramitar no Brasil. Então, né? Tá aí a hipótese do 22, inciso 3º. Nós já vimos o artigo 24, que é a ideia de que não há litispendência no plano internacional. Não há litispendência no plano internacional. E para finalizar esse aspecto internacional, da definição de quando que a justiça brasileira pode efetivamente julgar, artigo 25, não compete à autoridade judiciária brasileira, não compete o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Aqui a hipótese é inversa. Em tese competiria ao Brasil, está numa das hipóteses lá do artigo 21, 22, e as partes decidiram que vai ser o judiciário italiano que vai julgar. Foro exclusivo estrangeiro ou em contrato internacional arguido pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva. Veja que eu mesmo fiz menção aqui aos artigos 21 e 22. O 23, que trata da competência internacional exclusiva, dos limites da jurisdição exclusiva, porque a própria lei diz que só o judiciário brasileiro pode julgar, não podem as partes tirar dele e botar para outro. Aí não tem como. Tá? Então, em se tratando de competência internacional concorrente, assim como podem as partes de fora trazer para o Brasil, podem as partes que em tese aplicaria para o Brasil levar para fora. Essa parte final do artigo 25, que o réu alega na contestação, nós vamos ver melhor adiante, quando formos tratar da cláusula de eleição de foro convencional, sem ser a internacional. Tá? Nós vamos analisar ali o artigo 63, que isso fica mais bem explicado para os senhores, e eu vou tratar disso melhor. Tá?